Esse homem descobriu a entrada proibida para o interior da Terra. Olá, pessoal! Hoje vamos conhecer a trajetória obscura de um homem que dedicou toda a sua vida a investigar aquilo que poucos têm coragem de sequer imaginar. Seu nome era Olli Saarinen, um geólogo e engenheiro finlandês cuja obsessão o levou a lugares que desafiam o entendimento humano. Durante décadas, foi considerado por muitos como um lunático, uma figura excêntrica que perdia seu tempo com teorias sem fundamento. No entanto, aqueles que conviveram de perto com ele sabiam que havia algo mais. Tudo começou com uma matéria publicada em 1952 em um jornal local da cidade de Turku. O texto falava brevemente sobre um cientista que dizia ter visto algo assustador dentro de uma caverna. O conteúdo foi tratado com descrença e Olli tornou-se alvo de piadas entre os colegas de profissão. Mesmo assim, ele insistia em dizer que sob os nossos pés existia algo mais antigo, mais profundo e talvez mais inteligente do que nós mesmos. A partir daquele momento, Olli iniciou uma jornada de décadas, mergulhando em explorações solitárias por minas esquecidas e cavernas abandonadas nas regiões remotas do norte da Finlândia. Com um rigor científico admirável, ele passou a elaborar mapas detalhados e a coletar amostras de minerais incomuns que não pareciam ter origem conhecida. Paralelamente, começou a conversar com anciãos locais, em busca de histórias e lendas que pudessem indicar algo além da superfície. Foi em uma dessas expedições que ele conheceu um xamã do povo Sami. O encontro aconteceu durante uma noite fria, em meio à densa floresta, ao redor de uma fogueira. O xamã compartilhou lendas antigas, passadas de geração em geração, sobre seres que habitariam as profundezas da terra. Seres de olhos adaptados à escuridão e vozes que, se ouvidas, causariam insanidade. Ele falava sobre rastros luminosos deixados durante a noite, sinais de que tais entidades subiam à superfície em momentos específicos. Olli sorriu, como quem duvida. Mas a verdade é que aquelas palavras plantaram uma obsessão que jamais seria arrancada. Conforme os anos passavam, Olli se afastava cada vez mais da vida acadêmica e mergulhava no subsolo da realidade. Em 1961, ele desapareceu misteriosamente por 3 meses. Antes disso, mencionou que partiria para explorar um complexo de cavernas nas proximidades do lago Saimaa, uma região que já era conhecida por relatos estranhos vindos dos pescadores. Muitos falavam de sons metálicos emergindo das profundezas e bolhas que surgiam de maneira inexplicável na superfície da água. Quando finalmente retornou, estava quase irreconhecível, exausto, com roupas em frangalhos, cortes profundos nos braços e um olhar que parecia não mais pertencer a este mundo. Em um bar, e aparentemente sob efeito de álcool, confidenciou a alguns poucos presentes. Eles estão nos observando, somos apenas visitantes aqui, e me disseram para não cavar mais. Como era de se esperar, ninguém levou a sério. A partir desse ponto, Olli se isolou completamente. Rompeu os últimos laços com a comunidade científica e adquiriu antigas minas desativadas, onde instalou um verdadeiro laboratório subterrâneo. Os moradores da região relatavam com frequência a movimentação noturna de veículos transportando equipamentos pesados. À noite, luzes estranhas piscavam vindas das entradas das minas. Vibrações sutis eram sentidas nas redondezas e os relatos aumentaram. Algumas pessoas afirmavam escutar cânticos profundos e contínuos vindos das entranhas da terra. Dentro dessas minas, Olli acumulava minerais desconhecidos, desenhava símbolos estranhos nas paredes e utilizava instrumentos que ninguém sabia ao certo para que serviam. Um enorme container metálico, trancado com vários cadeados, era guardado com extremo zelo, mas ninguém jamais soube o que havia em seu interior. Por mais de 2 décadas, Olli manteve seus experimentos em sigilo absoluto. Nenhuma informação saía das minas, apenas indícios. Algumas vezes, pessoas próximas comentavam sobre ruídos agudos que vinham debaixo da terra, como se algo estivesse se deslocando nas profundezas. Outras vezes,
pequenos tremores eram sentidos, sempre seguidos por um silêncio opressor. O comportamento de Ollie tornava-se cada vez mais estranho. Evitava qualquer tipo de contato humano e falava sozinho com frequência. Alguns registros indicam que chegou a manter correspondência com especialistas russos e alemães, mas nenhuma dessas cartas foi oficialmente localizada. Tudo em sua vida girava em torno de um objetivo que ninguém compreendia completamente, nem mesmo aqueles que tentavam se aproximar. Então, em 1985, de maneira completamente inesperada, Ollie decidiu encerrar tudo. Vendeu o equipamento, fechou as minas, apagou os rastros e desapareceu para viver em uma cabana isolada no interior da floresta. Não deu explicações a ninguém. Apenas sumiu. Aquela decisão abrupta aumentou ainda mais os boatos. Havia quem jurasse que ele havia sido ameaçado. Outros diziam que havia perdido a sanidade. Mas a verdade é que, desde esse momento, Ollie nunca mais falou publicamente sobre suas descobertas. Quem o conheceu nos anos seguintes relatava um homem silencioso, de olhar distante, que passava as noites murmurando palavras estranhas. Cantos baixos eram ouvidos vindos de sua casa, e ninguém, absolutamente ninguém, teve coragem de perguntar o que significavam. Durante os últimos anos de vida, Ollie manteve-se completamente recluso. Seu único contato regular era com o próprio filho, Matti, que o visitava eventualmente. Nessas visitas, Ollie falava por enigmas. Dizia frases desconexas como: "Encontrei a resposta, mas ela não é para todos." Ou ainda: "A água, ela não perdoa erros." Essas falas, inicialmente tratadas como sintomas de um possível colapso mental, passaram a ter outro peso quando, anos depois, Matti descobriu o conteúdo deixado por seu pai. Quando Ollie faleceu, Matti herdou a pequena cabana onde o pai passou os últimos anos. Era um lugar simples, mas guardava em seu interior o que talvez fosse a chave para um dos maiores mistérios subterrâneos do planeta. Em um dos compartimentos da cabana, Matti encontrou dezenas de cadernos e diários organizados com precisão. As páginas continham anotações sobre locais específicos, datas, coordenadas e descrições minuciosas de formações geológicas incomuns. Mas o que mais chamou a atenção foram os mapas. Elaborados com esmero, apresentavam sistemas de cavernas com marcações simbólicas que nenhum linguista ou criptógrafo conseguiu decifrar até hoje. Alguns desses mapas indicavam interconexões subterrâneas que se estendiam por centenas de quilômetros. Outras páginas descreviam fenômenos estranhos, como o comportamento de rochas que emitiam luz no escuro, mas que cessavam toda a luminescência ao serem expostas à claridade do dia. Os diários também continham relatos de vozes vindas do subsolo. Matti escreveu que, ao ler aquelas palavras, teve arrepios involuntários. As descrições falavam de uma espécie de música sem melodia, como se uma entidade desconhecida estivesse tentando se comunicar, não com o corpo, mas diretamente com o espírito humano. Ollie não tentava explicar esses eventos com palavras simples. Ele registrava sensações, estados mentais alterados e percepções distorcidas do tempo quando se aproximava de determinadas formações minerais. Um dos trechos mais impactantes dizia: "Lá embaixo, o tempo não segue as regras da superfície. É como se tudo estivesse suspenso, aguardando." Essa frase, entre tantas outras, ficou marcada para sempre na memória de Matti. Entre os itens deixados por Ollie, também havia pequenos fragmentos de rochas que não se assemelhavam a nenhum tipo de mineral conhecido pela ciência convencional. Alguns deles emitiam uma espécie de brilho pulsante em completa escuridão. Quando expostos à luz solar, tornavam-se opacos e inertes. Matti chegou a enviar amostras para análise em universidades, mas os resultados foram inconclusivos. As reações desses minerais pareciam desafiar as leis da física. Um relatório chegou a sugerir que o comportamento poderia ser resultado de uma combinação extremamente rara de elementos em condições de pressão não replicáveis fora do ambiente original. Apesar do interesse inicial, todas as pesquisas foram encerradas de forma abrupta.
O silêncio em torno do legado de Olli Saarinen apenas aumentava. Muitos de seus documentos desapareceram misteriosamente. Algumas peças foram parar em coleções particulares, outras simplesmente sumiram sem deixar rastro. Matti, por sua vez, continuava tentando montar o quebra-cabeça deixado pelo pai. Ele se perguntava constantemente se aquilo tudo era real ou o resultado de uma mente brilhante consumida pela solidão e pela obsessão. Mas os indícios estavam ali, concretos, exigindo atenção. A cada leitura, mais surgiam as dúvidas, e com elas, o peso de uma verdade que talvez nunca devesse ser descoberta. O conteúdo das anotações sugeria que Olli havia de fato encontrado algo. Mas, o que quer que fosse, não estava disposto a ser revelado. Ao longo dos anos, ele parece ter compreendido que mexer com certos conhecimentos pode trazer consequências irreversíveis. Seus últimos registros mostravam uma mudança de tom. As descrições, antes empolgadas, tornaram-se cautelosas, quase temerosas. Em determinado ponto, escreveu: "Eles me permitiram ver, mas não me deram o direito de mostrar." Essa frase resume a essência do mistério que acompanhou Olli até seus últimos dias de vida. E talvez, por respeito ou por medo, Matti decidiu que algumas portas devem permanecer fechadas. Entre os últimos documentos encontrados por Matti, havia uma carta cuidadosamente dobrada, endereçada a ele. Na carta, Olli fazia um apelo comovente. "Nunca entre em cavernas sem necessidade. Há algo lá embaixo que não pertence a este mundo. Eu os vi. Eles existem. Não são humanos. Suas tecnologias são superiores às nossas, mas não querem que saibamos disso. Me deixaram viver apenas com a promessa de que eu pararia." Essas palavras, escritas à mão e assinadas com caligrafia trêmula, encerravam décadas de busca e medo. Matti leu a carta em silêncio absoluto, e naquele momento compreendeu que a história de seu pai não era uma lenda, mas um aviso. Matti manteve em segredo o conteúdo da carta por anos. Apenas muito tempo depois, sentiu que precisava entender melhor o que o pai havia vivenciado. Em vez de seguir os passos de Olli em busca de respostas diretas, ele adotou uma abordagem mais discreta. Começou a catalogar todos os documentos, registrando as coordenadas dos mapas e consultando discretamente geólogos e arqueólogos. Evitava mencionar o nome do pai ou as teorias envolvidas, limitando-se a apresentar as informações como materiais históricos sem origem clara. As reações variavam entre ceticismo e silêncio incômodo. Alguns especialistas mostravam curiosidade, mas mudavam de postura ao perceber a complexidade do conteúdo. Em uma das visitas a universidades na Suécia, um pesquisador sugeriu que certos mapas indicavam regiões onde se conheciam estruturas geológicas instáveis, cavernas ainda não exploradas ou minas abandonadas desde o início do século XX. Uma delas, próxima à fronteira com a Noruega, coincidia com um ponto marcado em vermelho por Olli, acompanhado da inscrição "Não ultrapassar, ruído constante." Quando Matti perguntou o que isso poderia significar, o pesquisador respondeu de forma evasiva, mencionando possíveis emissões sísmicas de origem incerta. Aquilo acendeu um alerta. Seria possível que alguém mais soubesse ou já tivesse notado algo semelhante? Ao longo das análises, Matti encontrou padrões sutis, símbolos repetidos em diferentes mapas, todos desenhados por Olli, e todos apontando para formações subterrâneas profundas, distantes de qualquer presença humana. Em alguns deles, havia datas registradas ao lado dos símbolos, como se Olli tivesse retornado várias vezes a determinados locais. Em outros, estavam escritas palavras isoladas como voz, pressão, eco seco e ausência de retorno. Um detalhe chamou a atenção: medições que indicavam falhas na resposta de sonar em determinadas cavidades. O som emitido não retornava, como se algo absorvesse completamente a onda sonora. Isso não era comum, e Matti sabia disso. Uma das maiores surpresas foi uma gravação em fita cassete, escondida entre os documentos.
Era um áudio com mais de 30 minutos de ruídos contínuos, aparentemente captados do interior de uma das minas. A fita começava com sons metálicos intermitentes, seguidos por uma espécie de vibração grave e constante. Nos últimos minutos, surgiam sons semelhantes a vozes, mas não exatamente humanas. Eram como entonações prolongadas, sem estrutura de linguagem conhecida. Matt mostrou o áudio a um amigo especialista em acústica, que concluiu que parte da frequência parecia estar fora do alcance auditivo normal. Foi necessária uma filtragem digital para destacar certos padrões. Ainda assim, ninguém conseguiu identificar a origem. Em determinado momento, Matt decidiu visitar uma das entradas citadas nos registros, agora completamente interditada. Munido apenas de uma lanterna e um gravador, não se arriscou a entrar. Apenas permaneceu na entrada por algumas horas, gravando o ambiente e observando. Ao retornar, notou que o áudio captado continha, em um trecho específico, uma repetição rítmica de baixa frequência que não foi percebida no local. Mostrou novamente ao amigo acústico, que apontou que o som parecia ter origem interna, como se viesse das paredes de rocha. Nenhum animal conhecido emitiria aquele padrão. A explicação mais plausível seria a movimentação subterrânea de placas, mas a regularidade do som não coincidia com esse tipo de fenômeno. Com o passar dos anos, Matt passou a aceitar que talvez nunca tivesse todas as respostas, mas também não sentia mais a necessidade de encontrá-las. O conteúdo deixado por Ollie não parecia ter sido reunido para provar algo, e sim para alertar. Quanto mais se aprofundava nos registros, mais percebia que o pai não estava tentando convencer ninguém. Era como se ele próprio tivesse compreendido que certas verdades não podem ser compartilhadas. Em uma das últimas anotações, Ollie escreveu: "Não tente ver, apenas entenda que não estamos sozinhos. Estamos acima de algo que respira." Essa frase, simples e enigmática, acompanhava Matt até nos sonhos. O caso de Ollie Saarinen foi esquecido oficialmente, mas seus registros continuam preservados em local seguro. Nenhuma prova definitiva foi encontrada. Nenhuma descoberta formal foi publicada. Mas os indícios permanecem. Minerais que não reagem como deveriam, mapas que apontam para regiões inexploradas e gravações que registram sons sem fonte clara. É impossível afirmar com certeza o que existe no interior da Terra. No entanto, os sinais sugerem que há sim estruturas desconhecidas e talvez formas de vida que jamais desejaram ser descobertas. Elas não se mostram, apenas observam. E talvez, por razões que ainda não compreendemos, nos permitam continuar aqui. Desde que não tentemos descer,